Boa tarde. Hoje é a nona live, já se vão 2 meses desse diálogo direto com as pessoas que nos assistem, os nossos colegas, nossa rede de pesquisa na pós-graduação, nossos orientandos e até alunos da graduação que episodicamente aparecem aqui, sem nenhum compromisso que não seja o interesse de conhecer. Mas hoje, como eu tinha combinado com o meu grupo de pesquisa mais próximo, no caso a Suzy, especialmente me orientando, nós íamos discutir o conhecimento tradicional. E como conhecimento tradicional que existe antes do conhecimento científico, hoje se coloca na pauta, não é? E na exigência de uma melhor compreensão de vários processos sociais, de vários fenômenos sociais e de vários temas da investigação científica propriamente dita. Mas antes de nós entrarmos no assunto, né, eu queria de novo agradecer. Acho que vamos ter ocasião, se assim continuarmos, de desdobrar muitas perguntas que foram feitas em relação ao poder do intelectual, de novo sobre a possibilidade de uma sociedade existir sem intelectuais. Eu desconfio que essas perguntas estão muito próximas de um determinado alinhamento oficial hoje, especialmente quando a gente pensa que intelectuais são apenas os sociólogos, os filósofos, os historiadores, os antropólogos, ou seja, o povo que está na linha do tiro, não é? Da ignorância, da intolerância e especialmente da ausência de compreensão dos campos científicos, dos procedimentos de organização do conhecimento e do modo como as ciências estão muito próximas uma das outras. A propósito desse tema, né, esse livro não tem tradução para o português, é um traté de sociologia, acho que dá para vocês verem, não é? O autor é um sociólogo, considerado uma boca maldita, porque ele jogou petardo para todo lado no que diz respeito à compreensão de uma teoria das elites. Ele é um dos grandes teóricos da existência e dos modos pelos quais as elites se mantêm no poder. Mas esse livro, que tem quase 2.000 páginas, não é? Tem pelo menos 800 páginas destinadas àquilo que, se hoje nós fôssemos detalhar que se trata disso, a gente faz isso em cursos específicos, lidam com humores, instintos, mistérios, magias, agregados religiosos, exaltações, e todas as formas de dependência do indivíduo a esses termos, a essas categorias, que são mais do que termos e categorias, são condições já vividas pelo ser humano em sociedade. Pois bem, isso se chama ação não racional. Seriam todos os dispositivos organizados socialmente em várias instituições que já passaram, que usavam saberes que hoje podem ser considerados saberes não científicos, saberes não tradicionais, saberes tradicionais, mas saberes não convencionais, poções, magias, plantas, rezas, tantas coisas que hoje estão no cerne de várias disciplinas, como nós vamos ver. O nome dessa parte desse tratado se chama de resíduos. Não são só resíduos dos mitos e da parte mais obscura do desenvolvimento da nossa humanidade. São também resíduos de agregados que foram adicionados às nossas formas de convivência e eram consideradas como essenciais,
eram consideradas como operatórias e eram consideradas como constituintes de relações humanas em todos os níveis. É só pensar, por exemplo, que determinada cura de determinada linhagem só podia ser feita quando se matasse uma ave da cor tal, que se tirasse o sangue dela e essa pessoa ficava protegida de infecção. E isso não era feitiçaria, isso não era magia. Tratava-se de parte da medicina antiga, que é o que trata esse estudo de resíduos. Um general que quer saber se ele vai ter sorte numa batalha ou numa campanha, não é? E ele manda matar um cavalo. Ao extrair o coração do cavalo, os leitores desse tipo de prática poderiam indicar ao general qual era a probabilidade dessa campanha militar ser bem sucedida. Isso não era magia, isso não era feitiçaria, isso eram práticas de resíduos, de agregados aos instintos, às paixões, às pulsões, que depois foram aprimoradas e que depois foram colocadas numa outra agenda de compreensão dessa parte da humanidade, seja pelos arquétipos da própria mente humana, que é a psicanálise e a psicologia analítica depois vai desenvolver. Então, eu já começo a entrar nas múltiplas interseções do tema, não é? O conhecimento tradicional e o conhecimento científico, aproximações. O roteiro provavelmente não vai dar para esgotar hoje. Primeiro porque eu comecei apresentando num tratado de sociologia clássica quase 1000 páginas dedicado àquilo que é constituinte em algumas culturas como saber tradicional ainda. A outra é a dimensão que esse saber tradicional hoje tem em vários campos disciplinares. Eu vou citar 2 aqui imediatamente, a biologia e a antropologia. E apresento um livro que já saiu a tradução para o português, lá na Banca do Largo tem, que a minha versão é a suíça, eu tive de presente essa versão, essa edição logo que ela saiu, que chama A Serpente Cósmica. Eu estou traduzindo do jeito que eu sei. O DNA e as origens do saber. É uma tese, originalmente uma tese de mestrado do Jeremy Nerb. Ele é um estudioso disso que a gente chama de antropobiologia, não é? Mas é um estudioso dos grupos indígenas da Amazônia, especialmente os seus saberes tradicionais, a sua medicina xamânica e os modos pelos quais ele defende na sua tese que nós precisamos acreditar mais naquilo que nós ouvimos. Quando ele fala esse nós, essa coletividade, ele está se reportando à comunidade científica. Ele está falando ao ethos que está estruturado na organização e no disciplinamento das formas de conhecimento no mundo, no Brasil, na Amazônia, em qualquer canto. Ele está se reportando especialmente aos antropólogos, mas ele também está dialogando com os biólogos, está dialogando com os ecólogos, mas, sobretudo, ele está dialogando com um corpo de sábios que está praticamente em extinção, porque, como esses sábios não estão agregados à estrutura social da ciência, eles pertencem a um outro pacto de organização do conhecimento. Eles pertencem a um outro ethos, que nem é o ethos do homem público, como nós vimos em 3 lives passadas, nem é o ethos do especialista. Ele está num mundo de entendimento entre a organização tradicional da sua cultura, do seu povo, da sua etnia, e o diálogo que pode ser mantido com alguns campos de conhecimento. Então, na Serpente Cósmica, tem uma pergunta, Suzy, que poderia ser a pergunta que você pode se fazer no seu projeto. Por que nós não damos mais crédito àquilo que nós ouvimos? Não é? A
A realidade acadêmica do Jeremy Nerby, né, ele fez questão de registrar isso no livro, é uma coisa muito importante. Ele pesquisava a Amazônia, pesquisava o conhecimento tradicional, quando de repente ele faz uma pergunta para alguns grupos de pessoas ligadas às linhagens xamânicas da Amazônia peruana. Já tinha passado pela Amazônia brasileira, mas essa especialmente é da Amazônia peruana. Por que que tudo vocês atribuem aos espíritos? Né? Por que as plantas têm espírito? Por que as águas têm espírito? Por que a floresta, do modo geral, tem espírito? As pedras têm espírito. E as respostas que naquela altura os xamãs, os pajés, os chamados também feiticeiros, davam ao Jeremy Nerby, era de que as plantas falavam. Os espíritos falavam através das pedras, as pedras tinham alma, enfim, um conjunto de coisas que não fazia sentido para ele. O Jeremy Nerby abandona esse tema durante 9 anos e ele passa por uma experiência de um alucinógeno, não é? Por quê? Porque o principal xamã da área disse que ele só iria compreender o que os xamãs estavam dizendo, não é? Quando ele bebesse o chá da planta e a planta falasse com ele. A planta iria falar com ele e iria compreender tudo o que eles estavam dizendo. Para encurtar a história, ele teve uma experiência com ayahuasca, o qual ele passou muito mal. Depois ele não conseguiu fazer essa tese de doutorado. E 9 anos depois, ele encontra, já num outro emprego, encontra uma representação num quadro, não é? Onde naquela representação, segundo ele, quase morre de susto, ele vê imagens que ele não sabia descrever, mas que ele viu essas imagens na experiência dele com o ayahuasca. A partir daí, dessa imagem, desse símbolo, dessa representação, ele vai procurando aonde encontrar imagens assemelhadas ou coisas semelhantes àquelas que estavam no quadro. Ele faz todo o itinerário atrás de quem pintou o quadro, não é? Até que ele começa a identificar numa figura, que é a representação da serpente encantada, não é? A serpente, não sei se dá para vocês verem aqui a imagem, não é? Que corresponde aqui nesse designer a uma aproximação que ele vai fazer na tese depois com a estrutura do DNA. Então, é uma tese extremamente revolucionária, polêmica, mas que ele pretende responder, mais do que a tese propriamente dita, a um procedimento da comunidade científica. Nós devemos ouvir mais, não é só isso, falar, ouvir, sentir, aquele nhanhanhã que as pessoas pensam que sabem estar fazendo na etnografia. Mas é ouvir mais, mas da forma como algumas culturas ouvem. Não é o ouvido que nós temos agora, não é? Na nossa sensação de urbano. Mas, enfim, qual seria, então, o modo pelo qual os estudos interdisciplinares, os chamados estudos culturais, os estudos do etnoconhecimento, hoje indicam como procedimento fundamental para a compreensão do conhecimento tradicional. E eu vou rapidamente falar para vocês de algumas teses que eu vi, especialmente desses 2 últimos dias, de uma dissertação muito importante, e eu vou começar com ela. Suzy, você poderia ir tomando nota. A Universidade Federal do Pará fez um estudo, que eu acho um estudo seminal, como é que a produção científica da Universidade Federal do Pará lida com a pesquisa sobre conhecimentos tradicionais. Quem é que faz isso? É o pessoal da antropologia, é o pessoal da biologia, é o pessoal da geoprospecção,
não é? Onde é que estão essas teses? Onde é que estão essas dissertações? Pois bem, aqui tem um trabalho liderado pela Alegria Benchimol, pela Cleide Furtado, pelo João Batista de Moraes, que eles, de vários campos do conhecimento, viu? Esclareceu o nosso ministro, de vários campos do conhecimento, um é da bibliotecária, outro é engenheiro, outro é da área de ciências da computação, o outro é antropólogo, né? Outro é do departamento de ciências propriamente ditas, onde eles não só identificam quais foram os estudos que a Universidade Federal do Pará já concluiu sobre conhecimentos tradicionais, teses e dissertações, como eles também indicam que é um assunto da maior relevância, viu, Suzy? Portanto, não desista, não vá atrás de quem tem preconceito sobre a sua pesquisa, e é um assunto extremamente promissor. Por quê? Por conta do caráter interdisciplinar, eu diria mesmo até transdisciplinar desse tipo de pesquisa. Então, além de ser um tema interdisciplinar, é um tema transversal. Nesse estudo, os pesquisadores demonstram que esse tema atravessa vários campos do conhecimento, desde de um doutorado de matemática, há um doutorado e um mestrado de geociências, há um doutorado e um mestrado de biotecnologia, há um doutorado e um mestrado de antropologia e, eu diria, talvez por conta do tipo de preconceito que a medicina tinha com os chamados terapeutas populares, que eram classificados como charlatões, mas que chega também à medicina. Então, nesse aspecto, é importantíssimo falar de uma tese já clássica, foi defendida da Universidade de Stanford, não é? Do Heraldo Maués. É uma tese que se chama A Ilha Encantada. Nesta tese, que foi traduzida para o português pela Sejup, eu nem sei se a Sejup ainda existe, né? Pela editora Sejup, em Belém do Pará, o âmago dessa tese é conhecer o saber tradicional na dinâmica mesma da organização da vida de grupos de ilhéus na Ilha do Marajó. As comunidades estão reportadas no livro, estão identificadas. Mas eu vou já falar do resultado. A Ilha Encantada aborda o conhecimento tradicional através da crença pela oralidade na organização do sagrado, dos encantados que vivem embaixo no rio, na vida e na sociabilidade dessas ilhas de pescadores. A reprodução física, a saúde, a doença, a sorte, a tristeza, a alegria, tudo é regulado por essa interação entre os encantados e os pescadores, entre a vida da biologia dos rios com a vida da organização comunitária e societária. Então, esse já é um estudo clássico, não é? E feito em Stanford, né? Para quem tem a cultura colonizada, para não achar que isso é coisa só, não é, da nossa pesquisa cabocal, da nossa pesquisa na Amazônia, não. É um assunto da maior relevância. Aliás, o Jeremy Nerby é canadense, não é? Mas estudou na Inglaterra e estudou também na Suíça. O que está em causa, então, além de ser um tema interdisciplinar e essa transversalidade? É que hoje, para qualquer campo do conhecimento que lide com pessoas, que lide com culturas, que lide com queixas, que lide com qualquer tipo de sofrimento, não é? O estudo dos saberes tradicionais é uma condição necessária para você matriciar melhor qual é o enfoque transdisciplinar e interdisciplinar que vai interagir com o seu projeto de pesquisa. Então, você quer estudar a medicina
indígena, xamânica, ou conjunto dos saberes tradicionais, onde a medicina indígena se insere, mas você também quer estudar um outro conhecimento tradicional que convive hoje com todos os desenvolvimentos da ciência no campo da medicina, no caso, a medicina tradicional chinesa e a medicina contemporânea chinesa. Eu acho que esse é um tema que vai lhe ajudar muito, né? Ou seja, você vai saber de que modo essas inflexões são importantes para abordar o conhecimento tradicional propriamente dito, para reposicionar o seu campo disciplinar diante desse conhecimento tradicional e verificar a distância maior ou menor que esse conhecimento tradicional tem com as estruturas do conhecimento científico que nós estamos analisando. Então, além desse trabalho da Universidade Federal do Pará, não é? Há um outro trabalho, várias teses, eu acho que essas são mais próximas de nós, da UNB, especialmente ligadas ao grupo de bioconservação. Em determinado momento da nossa exposição aqui, eu vou apresentar os dados dessa tese. Então, eu achei muito interessante trazer isso. Um outro trabalho que eu achei muito importante de trazer até aqui, deixa eu ver o nome da autora, esse tem o nome do trabalho, chama Memória Biocultural e sua articulação com os saberes escolares na aldeia Nova Esperança de Manaus AM. É um trabalho daqui. Ou seja, antes de você tomar como concluída a sua pesquisa bibliográfica, né, eu oriento, nem todo mundo gosta, porque a razão preguiçosa impede da gente fazer isso, de fazer o levantamento do tema do estado da arte. Ou seja, tem gente estudando memória biocultural aqui, né? Isso vai ser muito importante para a categoria de análise central que nós vamos ver mais adiante. E memória biocultural vista na dinâmica mesma dos povos envolvidos nessa memória biocultural, né? Ou seja, quando você aborda um conceito dessa magnitude, né, você examina sistemas complexos de cultura, você examina um conjunto de saberes, um conjunto de práticas, você examina a relação entre o sujeito e a natureza, como se dão naquela comunidade, naquela vila, naquela localidade, naquele segmento, às vezes é de pescadores, às vezes é só de sociedades indígenas. Mas porque isso vai resultar em um conjunto de informações que são significadas pelos próprios sujeitos que a praticam, como adquirem um novo significado para os ecologistas, para os biólogos, os pesquisadores da biologia aquática, da biologia de água doce. Por quê? Porque eles estão estudando o modo pelo qual os sujeitos lidam com os ecossistemas e com os biomas de longa duração. Isso, se tivesse um documento por escrito, os historiadores sabem muito bem como produzir as fontes a partir desses documentos, como também sabem como produzir as fontes a partir dos registros orais. Pois bem, nem todo mundo é historiador, mas os médicos, os enfermeiros, os ecólogos e os biólogos estão aprendendo, a partir do conceito de biomemória, a apreender sistemas complexos, a organizar sistemas de saberes e práticas, a fazer taxonomia deles e, especialmente, estabelecer a relação de sentido, de significado, de causalidade e de consequência entre os ecossistemas e as suas dinâmicas e as suas mudanças e os seres humanos que lidam com esses ecossistemas. Então, esse seria, digamos assim, o ponto de partida, não é? O ponto de partida para lidar com os saberes tradicionais. Tomando de novo uma síntese.
ele é interdisciplinar, até transdisciplinar, né? Ele é transversal, ele mobiliza saberes de várias origens e a forma pela qual ele vai ser inserido ou vai se colocar em relação com o conhecimento científico não é uma forma muito simples, não. Também é uma forma complicada, mas é necessário. Ou seja, nesse tipo de abordagem, a memória social, a memória cultural e a memória biológica são colocadas no mesmo plano. Não há relação de inferioridade, como a ciência ocidental arrogante ou o grande saber dos campos disciplinares dizer isso aqui é ignorância, isso aqui é ciência ou é razoável de a ciência examinar. Não. Nesse tipo de abordagem há uma simetria entre determinados instituintes da realidade. E a relação homem-natureza é um desses instituintes. E a relação homem-cultura é outro desses instituintes. Portanto, a memória biocultural está no mesmo plano que a memória social. Então, se a dimensão sociocultural não substitui nem supera a dimensão biológica, nós precisamos, então, ampliar o espectro de análise da diversidade. A diversidade, então, não é só de grupos humanos, nem de uma pluralidade de etnias, nem das variações no interior, não é? Dessas estruturas clâmicas, nem de cibes, nem de castas, nem de organização do parentesco, mas passa também a ser o modo pelo qual essa diversidade está posta nas mudanças naturais, nas mudanças dos biomas, nas mudanças dos ecossistemas, o que põe uma outra variável para você analisar o saber tradicional, ou seja, é a relação de manutenção desses grupos humanos primeiro, olha por que eles não devem nem podem ser exterminados, mas também a relação que eles têm com aquilo que eles chamam com seu território, com o lugar onde eles se adaptaram, com o lugar de onde vem a sua principal dieta, sua fonte de alimento, os seus mecanismos de organização da vida. Portanto, se introduz no estudo de saberes tradicionais outros componentes. O componente da história de vida, o componente dos territórios, o componente das mudanças que ocorreram naqueles biomas e naqueles ecossistemas, os componentes de perambulação e de migração interna ou até mais distante dessas populações. Então, as coisas vão se complexificando. Qual seria, então, porque nós não podemos estudar tudo, no plano de processos socioculturais da Amazônia, onde a sua pesquisa se insere, Suzy, e na linha, né, na linha que lida relações sociais, ambientais e poder, e também rede, processos e formas de conhecimento, e também sistemas simbólicos e manifestações socioculturais, onde é que estaria o âmago da sua pesquisa? Na minha opinião, estaria na relação entre o que nós consideramos transversalidade científica dentro da nossa linha de pesquisa, está lá especificada qual é, nos processos socioculturais da Amazônia, com o etnoconhecimento da Amazônia. Então, eu diria que a gente teria que caracterizar, não digo nem conceptualizar, já é pedir demais, o que seria essa transversalidade. E eu ensaiei dizer que ela é uma condição adquirida por áreas do conhecimento, por saberes, por paradigmas, por disciplinas, por campos da ciência básica ou aplicada, até por estratégias científicas, por programas de investigação e por projetos. Quando as áreas ainda não têm um padrão de integração permanente, com isso que eu estou chamando de transversalidade, é muito comum
elas chegarem aos saberes tradicionais através dos projetos. Estou me lembrando aqui de vários projetos de bioprospecção, na época em que eu pertencia a determinado conselho que eu podia ver. Os biólogos, os engenheiros, se integravam aos mateiros, se integravam a determinados projetos de alguns colegas e iriam fazer, nos mapas indicados, um inventário das populações de determinados vegetais com finalidades de uso industrial posterior. Então, essa estratégia de aproximação com o saber dos mateiros, com as comunidades interioranas, com as populações da floresta, se fazia mediante um empreendimento científico, financiado industrialmente, com uma finalidade. É uma forma de operar. Outra forma de operar é se aquele conhecimento já tem um padrão de integração permanente com culturas, territórios, modos de organização da vida. Dou um outro exemplo concreto. Os geógrafos, não só da geografia física, mas da geografia humana, eles interagem muito mais rapidamente e muito mais organicamente com os saberes tradicionais, porque eles estudam o clima, o homem e a terra, como a história natural fazia de primeiro, não é? Ou os antropólogos, que tomam o campo e a individualidade histórica de sociedades, de etnias, de comunidades, como a base da sua inteligência sobre as dinâmicas sociais. Então, isso é um outro modo de operar a transdisciplinaridade. No entanto, hoje, sejam por núcleos temáticos, seja por projetos, seja por estratégias científicas ou por programas de pós-graduação, ou seja, nós não podemos alcançar a Amazônia inteira, mas podemos alcançar a Amazônia mediante processos socioculturais, dos quais nós vamos acumulando uma inteligência de mais de 20 anos na dimensão dos sistemas simbólicos, na dimensão da rede de processos e formas de conhecimento e na dimensão das relações sociais, ambientais e do poder, não é individualmente. Aí se trata de uma estratégia científica de praticar a transversalidade mediante determinados recortes. E é isso que individualmente você tem que fazer no seu próprio projeto. Como é que você efetiva isso? Como é que você realiza esse tipo de transversalidade? Seja se inserindo, num tema que articule os assuntos, as áreas, as redes, mas com uma disposição de você encarar a complexidade da Amazônia como uma macro-unidade de análise. E refletindo aqui para essa abordagem, eu acho que o etnoconhecimento pode nos religar em torno dessa preocupação com os saberes tradicionais, seja em forma de rede, seja em forma de um ponto de conexão, como um projeto, seja em forma de um programa, nós podemos, na forma da nossa comunidade científica, na forma da nossa identidade de inteligência, realizar esse tipo de aproximação. E aí eu diria que as etnociências, do modo como elas estão sendo postas hoje em todos os campos disciplinares, elas vão nos ajudar a encontrar nas ciências sociais, abordagens que passem por tipologias, por generalizações, mas que também cheguem à especificidade de cada campo do conhecimento. Ou seja, nós vamos reposicionar, eu tenho usado muito esse vocábulo ultimamente, a relação natureza e cultura, a relação ciência e sociedade. Mas nós, ciências sociais, que já temos um diálogo de mais de 300 anos com as ciências da natureza, podemos dizer, inclusive, em que momento nós fomos o mapa,
nós fomos a estratégia, nós fomos o léxico, nós fomos a narrativa que constituiu a inteligência de outros campos do saber nessa ou naquelas questões, não é? Ou seja, todas as questões da ciência passam também por um determinado modo de olhar o conhecimento tradicional. Nesse livro que eu mostrei para vocês, é o enfoque. Toda a medicina grega e a medicina romana, ou seja, a medicina antiga, se a gente for ler quase todas as receitas da dieta, dos remédios e das indicações terapêuticas, hoje seria considerado feitiçaria, ou então seria considerado charlatanismo. Não era naquela época. Como hoje, né? Pleno século XXI. O Jeremy Nerby está reaprendendo com os xamãs a receber lições das plantas, a compreender que elas falam. Não do mesmo modo que ele pensava que elas falavam, mas elas falam e ele está aprendendo essa linguagem. Então, são outros modos de se relacionar com a ciência. Podemos fazer dois modos, né? Um modo mais ensaístico, não é? Seria até bonito no seu projeto, como é o trabalho do Heraldo Maués, né? A Ilha Encantada. Tem nome mais belo? De fazer com que os encantados que moram no fundo do rio falem com aquela ilha e com aquelas pessoas que adoecem, e esses encantados curam, como eles também penalizam. Isso é um modo lindo, quase ensaístico, de aprimorar o olhar sobre o conhecimento tradicional. Mas tem um outro modo, que pode ser pela reconstrução. Uma reconstrução lógico-histórica das transformações dos biomas, das transformações dos sistemas, do modo pelo qual as espécies foram cultivadas, o modo como a espécie passa de uma geração para outra, de uma população para outra, e os seus usos. Eu mesmo já orientei uma tese, uma dissertação dessa natureza no ano 2000, do Júlio César Schwartz. Hoje é um grande pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O Júlio César começou estudando, Suzy, as rezadeiras de Manaus. Começou, verdade, ele fez o mestrado nessa área. Ele fez uma abordagem antropológica das práticas das benzedeiras. Mas ele fez uma análise também de como essas benzedeiras saíram das suas áreas rurais por movimentos migratórios e não por decisão voluntária delas, por problema da questão da terra, e foram se adaptando nos espaços urbanos. Há uma territorialidade nos bairros de Manaus da existência desses rezadores. Então, de novo, o conhecimento tradicional aparece, vinculado às dinâmicas de mudança, vinculados aos modos de adaptabilidade do território e vinculado, inclusive, nos processos de realocação desses saberes, dessas plantas, desse conhecimento, voltada para processos interativos entre as pessoas fora do seu lugar de origem. Né? É uma outra forma de fazer. Tudo isso não impede o acúmulo de um corpo de conhecimento que as colegas do Pará já inventaram. Né? Elas já levantaram a pertinência, elas já levantaram a necessidade de fazer isso e levantaram também os modos de integração pelos quais esses conhecimentos se agregam aos saberes da biologia, da geologia, da física, da matemática, ora como descrição de condições sociais, ora como constituintes da inteligência, da compreensão do sentido e de significado da situação examinada. Né? Nesse caso, se buscam especificidades culturais, pode ser na área urbana, pode ser na área rural, não é? Mas geralmente são etnias, grupos, comunidades, regiões,
nacionalidades, nações que estão no foco dessa procura, dessa busca de inteligência, dessa busca de apreensão de uma dimensão que o laboratório não dá, que o desenvolvimento do DNA precisa completar e que outras técnicas descritivas e compreensivas da natureza e da relação do homem com a natureza necessitam. Qual é a dimensão cultural? Já detalhando, em que você deve pesquisar mais, ou que os estudos incidem mais para a apreensão melhor do conhecimento tradicional. É a dimensão cultural, mas dentro do simbolismo, ou seja, é a estrutura simbólica, ou a dimensão simbólica, mas é a diversidade de modos pelos quais são desenvolvidas as dimensões simbólicas das culturas humanas. É nesse nível, é nesse campo, é nessa esfera, repito, não é? Que nós vamos ter mais segurança de como apreender essa intersecção entre as ciências sociais e as ciências da natureza. E nós já temos um caminho. O caminho e o denominador comum que a experiência que vem se acumulando nos oferece é o etnoconhecimento. É aquilo que a gente chama de etnociência. O Renan Freitas Pinto, num livro que você deveria ler, eu acho que eu já indiquei para você ler, que chama Viagem das Ideias, em algum momento desse livro, especialmente quando ele fala, né, de como nós da América, nós da Amazônia, nós do exótico, entre aspas, nós do desconhecido, nós o outro lado, que estávamos fora do planeta, que era encravado no canto, né, uma frase do Pierre Chani, o desencravamento planetário, como nós fomos instrumentais para essa inteligência do velho mundo, no encontro da América com a Europa. E o século XVIII, né, nesse livro do Viagem das Ideias, foi um momento muito especial de inventários, de modelos explicativos, de comprovação de hipóteses, de negação de outras hipóteses. E essa descoberta da América, ou essa invasão da América, ou esse encontro da América com o velho mundo, foi fundamental para o destino da ciência que a gente tem hoje. Então, ao invés de você pensar que essa aproximação do conhecimento científico com o conhecimento tradicional é recente, não é. Né? Até porque no plano mesmo do velho mundo e da relação Oriente-Ocidente, esse encontro às vezes era mágico, às vezes era tenso. Mas no que diz respeito à Amazônia e ao Brasil, não é? Todo esse encontro do conhecimento científico da época com os conhecimentos tradicionais daqui fundamentaram aquilo que hoje a gente convencionou chamar de etnoconhecimento. Ou seja, o acervo e o conteúdo dessa disciplina foi constituído com conhecimentos fundamentais das culturas originárias tradicionais, dos povos, dos lugares, do Brasil e, em particular, da Amazônia. O Renan cita, cientista alemão Margrave, que veio na missão cultural e científica do Maurício de Nassau, que ele fundou um campo de conhecimento nessa época. Ou seja, vários campos da ciência, mas o principal dele foi a zoologia. Não é? Ele usou de forma sistemática o conhecimento dos índios, realizou inventários de plantas e animais, tendo como ponto de partida as descrições, olha, Suzy, descrevendo os usos, o uso alimentar dessas plantas, o uso medicinal dessas plantas, o uso mágico dessas plantas e quem eram os informantes? Os informantes eram os povos indígenas, mais especialmente o especialista xamânico dos índios,
o que se convencionou chamar de feiticeiro, mas eram os seus sábios, eram os conhecedores da flora, da fauna, não é? Eram os conhecedores dos venenos da floresta, das resinas, das aplicações. Não é? Mais adiante eu tenho a impressão que eu vou passar por uma passagem do Lévi-Strauss, chamava isso de ciência do concreto. Então, quando você foi pesquisar a medicina tradicional da Amazônia, que está num campo enorme de saber tradicional desses povos, dessas culturas, você vai pensar no Lévi-Strauss, na ciência do concreto. Mesmo que alguns especialistas tentem minimizar isso hoje. Não, isso é bom só para a etnoconservação, não. Isso é bom para a inteligência da humanidade também. Esse pesquisador alemão que eu acabei de citar, escreveu uma obra magistral que foi publicada em 1648, que se chama História Natural do Brasil, que é um marco na América. Não só nas ciências naturais, mas também nas ciências da cultura. Todo mundo deveria ler. Né? Ou seja, com esses esforços e com essa relação entre o etnoconhecimento para orientar, de um lado, as relações das ciências humanas, onde você está, com as ciências da natureza, de onde você vem, da área da saúde, não é? Com isso, nós redimensionamos o lugar das diferenças culturais nesses estudos, nessas pesquisas. Como a nossa pesquisa ou o nosso projeto específico vai dar conta dessa pequena parte, mas é uma parte constituinte importante da relação do homem com o meio ambiente, não é? E como o que nós chamamos de processos adaptativos, que hoje quase mais ninguém fala nisso, são emblemáticos dessas interações entre os grupos sociais ao ambiente natural. Me lembro de uma SBPC nacional que houve aqui, onde o Enio Candotti pediu para uma bióloga, mas ela era da Faculdade de Medicina, ela era biomédica. Mas ela disse, eu sei fazer uma canoa. Ele disse, pois você vai pegar um tronco e vai mostrar para as pessoas por que essa inteligência de fazer canoa foi importante para o homem dominar o ambiente da Amazônia. Porque antes não tinha esses barcos, esses motores, e ela fez. A doutora Judite fez uma canoa para todo mundo ver. Ou seja, nós perdemos parte do conhecimento sobre esses sistemas adaptativos. Nós perdemos parte da inteligência dessas interações, porque nós fomos, de certa forma, levados para um tipo de escolarização e para um tipo de percepção das relações do homem com a natureza que é totalmente matriciado pela escolarização. Isso é bom também, não sou contra, pelo amor de Deus, a escolarização, mas isso, de certa forma, deixa apenas para algumas áreas especializadas o aprimoramento, né, dessa inteligência. Então, através do etnoconhecimento, a diversidade dos ambientes naturais vai marcar a especificidade da nossa presença humana na construção dos espaços sociais. Você vai dizer, meu Deus do céu, a professora já está viajando? Não. É por conta disso que você vai compreender a relação saúde-doença, os modos de produção da doença, os modos de produção da cura, e especialmente você vai começar a relacionar as aproximações do conhecimento científico com os saberes tradicionais, as aproximações reais, que na verdade creio que elas nunca se separaram. Nós vimos em algumas lives atrás, no trabalho da Jane Felipe Beltrão, quando a cólera chegou no Pará, na pesquisa que ela fez, a população se curava era com o que conhecia da natureza, né? Dizem que os africanos lá agora, nesse momento da pandemia, está todo mundo cheio das suas
porções das suas madeiras, das suas ervas, e de alguma forma das suas curas religiosas, todos preparados lá para enfrentar o corona. Ou seja, o etnoconhecimento nos põe frente a frente, né? Nos põe, no caso, nós, das ciências sociais, e você especialmente, que é pesquisadora da saúde, pesquisando também um tema da área de ciências humanas, diante da ecologia humana, diante da biomemória, diante de outros campos disciplinares, o que vai permitir que você tenha contato, seja nas ciências ambientais avançadas, seja nas ciências médicas mais avançadas, seja na antropologia mais avançada, seja no etnoconhecimento mais específico, mas você vai ter contato com a etnobiologia, você vai ter contato com a etnobotânica, não sei se você está tomando conta, você vai ter contato com a etnozoologia, com a etnohistória, com a etnofarmacologia, com a etnomedicina, aliás, pode escolher e só por esse lado, e passar a justificar o seu projeto de uma inteligibilidade da medicina tradicional e da medicina ocidental, passando pelo modo de adaptabilidade com o qual a China une as duas coisas, pela etnomedicina, pela etnoagricultura. Todas essas especialidades, elas não negam o saber tradicional, pelo contrário, elas se revigoram com o saber tradicional, elas aprendem outras dimensões em que esse saber tradicional se torna mais profundo, porque vai permitir que elas reflitam sobre as cosmologias, né? Esses conhecimentos tradicionais, né, na medida em que as pessoas conseguem aprender as cosmovisões de mundo que orientam práticas de cura, que orientam práticas de saúde, que orientam etiqueta sexual, que orientam etiqueta alimentar, vão dando conta também de que essas práticas não servem só para curar, mas elas servem também para alimentar, elas servem para reproduzir, elas servem para rezar, elas servem para amar, elas são postas num conjunto integrado de conhecimentos. E isso tem a ver com a diversidade da geografia, onde esses grupos humanos se espacializam, mas tem a ver também com os modos de conservação desses espaços, desses territórios e, consequentemente, dessas culturas. Cada grupo, no seu conhecimento tradicional, tem um modo de perceber os ecossistemas, tem um modo de trabalhar as suas relações com os medicamentos tradicionais e com a alimentação e, portanto, integra um conhecimento, a proteção e a conservação da biodiversidade e a transmissão do conhecimento para as gerações futuras. Olha, com isso eu já estou aqui abrindo um leque de estruturas e de variáveis e de pistas metodológicas pelas quais o projeto vai caminhar. Mas tem um conceito que eu queria trazer hoje, não podia deixar de trazer esse conceito, que é o conceito de pluralismo ontológico. Veja só. Então, o que nós já vimos? Já vimos a natureza interdisciplinar ou transdisciplinar do projeto. Nós já vimos que a estratégia é transversal, de abarcar várias disciplinas. Já vimos que, em se tratando de Brasil e de Amazônia, o etnoconhecimento fez de nós, inclusive, um enorme laboratório de testagem de vários campos disciplinares, na criação de vários campos disciplinares, não é? Nós vimos que esse etnoconhecimento faz com que nós cheguemos mais próximo dos modos de ordenamento desses grupos a quem nós queremos estudar, não é? E, consequentemente, a sua geografia, o seu território,
aos seus biomas e aos seus ecossistemas, e agora nós chegamos ao conceito de pluralismo ontológico. Então, significa esse conceito? Significa entender diferentes cosmovisões, permitindo a existência de trocas simétricas, ou seja, equivalentes, entre uma cosmovisão e outra cosmovisão, que são diferentes em natureza e cultura e em finalidades, mas permitem que nós a coloquemos no mesmo grau de importância, não é? Ou seja, do ponto de vista antropológico, isso envolve considerar os fatos etnográficos com a mesma paridade com o que nós consideramos os fatos científicos. Então, essa é a primeira questão. Ou seja, tudo aquilo que é proveniente das culturas e do relato do conhecimento tradicional, eles vão ser ordenados e classificados com a mesma importância que nós damos aos achados e às formas de ordenamento das classificações científicas. Há quem discorde disso. É célebre a discordância que a Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga muito famosa, conhecida nossa, tem do Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss faz isso, coloca no mesmo plano, no Pensamento Selvagem, o livro dele, a ciência do concreto, que é a ciência xamânica, dos conhecedores da cultura, de um ecossistema e do bioma, e o conhecimento científico. Ela discorda. Mas para a antropologia nós teremos que colocar no mesmo plano. E ainda, esse pluralismo ontológico significa levar que essas visões e essas reivindicações que sustentam o mundo rural, o mundo indígena, os grupos étnicos muito antigos, alguns grupos com estigmas raciais e alguns grupos que foram isolados por circunstâncias históricas ou por próprios processos de adaptabilidade, significa que nós temos que valorizar ao máximo essas visões. Essas visões não são só deles, são visões de milênios de adaptabilidade. Acho que isso a gente esquece. São visões de povos muito antigos, sobreviventes. São verdadeiros arquivos, né, do ponto de vista da inteligência. Arquivos não só de vivências, mas arquivos de dinâmicas de adaptabilidade, de resiliência e de sobrevivência. Eles estão aqui hoje. Mas a sua linhagem já esteve, né, sabe Deus quantos milênios atrás, né? Então, essas cosmologias que não são modernas, que durante determinado período foram consideradas como dispensáveis ao conhecimento científico, hoje o conhecimento científico não pode, né, abrir mão delas. O que nos indica, do ponto de vista metodológico, uma atitude que não é só de empatia, que não é só de relatar e descrever a experiência, por mais densa que seja, mas é uma postura hermenêutica do ponto de vista do nativo. Seja o nativo uma etnia, seja o nativo um povo, seja o nativo um grupo particular, um grupo religioso. E isso nem sempre é difícil que a gente consiga desenvolver, né, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma desenvoltura e com a mesma tolerância que a gente desenvolve diante de um campo disciplinar propriamente dito. Então, nós já vimos aqui 2 conceitos chaves para a apreensão do conceito do campo de conhecimento dos saberes tradicionais em relação à sua aproximação com o conhecimento científico. O conceito de biomemória, ou de colocar a memória biológica, a memória cultural e a memória social no mesmo plano, e o conceito de pluralismo ontológico, né?
esse tema também nos remete, né, para estudar vários processos, vários acúmulos, vários modos pelos quais aquilo que estão chamando a inovação intelectual dos povos indígenas ou a inovação diante da propriedade intelectual do conhecimento nativo, do que se chama também, né, os novos horizontes da propriedade intelectual do conhecimento nativo, isso vem envolvendo desde os anos 80 até hoje um conjunto de estudos muito grande, desde a Convenção da Biodiversidade, desde a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas nos anos 90 pela ONU. Mas é bom sublinhar que tanto as populações tradicionais quanto os territórios tradicionais e esses saberes hoje têm dispositivos normativos no plano legal, não é, que asseguram para as populações originárias não só o direito de existência, mas de preservação e conservação dos seus territórios. Mas é mais do que a terra, mais do que o direito de posse, é esse arquivo da memória biocultural que é fundamental para assegurar as estratégias identitárias e até de reconstrução identitária de muitos desses povos e de proteger aquilo que não é só o seu patrimônio territorial, biológico, mas é cultural, de outras estratégias, de subordinação ao desenvolvimento do lucro, ao desenvolvimento da expropriação, não só mais do seu território, do seu corpo, né, mas a expropriação da sua mente e da sua herança cultural. Então, todos esses estudos de inovação, de propriedade intelectual dos indígenas, do qual Jeremy faz parte de uns, a Manuela Carneiro da Cunha faz parte de outros, não é? Estão envolvidos. Então, esse é um terceiro conceito. Em que consistiria essa inovação dos saberes tradicionais, no seu caso, aplicado aos saberes de cura? Que priorizar uma investigação como essa? Né? Existe a propriedade intelectual das rezadeiras, das parteiras, dos benzedores? Ou isso é uma propriedade do mundo? É uma propriedade da adaptabilidade, é uma propriedade dos processos interativos, ou dos modos pelos quais os grupos potencializam essa propriedade para o seu uso, ao seu benefício ou em benefício dos outros. Não há um ponto de vista somente sobre isso, né? E esses temas de inovação da propriedade intelectual indígena, geralmente, eles têm, como é que eu posso dizer, uma correspondência com os modos de organização local, né? Das associações, dos conselhos tradicionais dos feiticeiros, das ligações entre esse contexto social, contexto cultural e o universo científico, né? Aqui teve um tempo que a Fundação Oswaldo Cruz trouxe o Gabriel Gentil, que era um dos últimos xamãs da linhagem tucano, para ministrar aula para os pós-graduandos da Fundação Oswaldo Cruz, para interagir do ponto de vista de saberes da medicina ocidental e saberes da medicina tradicional, ou aquela especial dos tucanos e de povos muito antigos como os tarianos, como eles poderiam explicar determinados fenômenos e processos da relação saúde-doença entre as populações indígenas, mas isso foi um movimento que aparentemente estancou no âmago de um debate sobre bioconservação, sobre biodiversidade,
sobre tutela jurídica dos recursos da biodiversidade, sobre conhecimentos tradicionais e de como os usos desses conhecimentos poderiam se ligar à bioindústria, à biotecnologia, à obtenção de novos materiais, de resinas e de fungos endofíticos para aplicar na agricultura e outros usos, etc. e tal. Tem grupos de pesquisa aqui que trabalham seriamente nessa direção. E aí, Suzy, nós já teríamos que articular o seu projeto com outro campo conceitual dentro dessa inovação. Como é que esses saberes da medicina tradicional estão tutelados nos dias de hoje? Essa tutela, eu não uso um nome melhor, mas essa tutela tem a ver com a guarda desses saberes pelos seus povos, com a utilidade desses saberes pelos seus povos, com a radiação desses saberes com outras camadas não indígenas. Era muito comum aqui, os livros de história registram, que tinham pessoas importantes, que praticavam curas de muitas pessoas que não eram indígenas. No século XVIII há relatos sobre isso, não é? Mas hoje ainda continua. Se você for do lado do Instituto Histórico e Geográfico, lá na Bernardo Ramos, né, tinha, até antes da pandemia, um escritório, uma casa, que funcionava como uma espécie de consultório. Eu levei vários conhecidos lá, meus, que estavam passando por aqui, que são fotógrafos de áreas indígenas e que já estavam familiarizados com determinados tipos de terapia, e eles foram lá se consultar, não é? Então, já vai aproximando o seu projeto de uma outra área, de como esses recursos são manuseados hoje e de que modo os seus clientes, os clientes do consultório médico, também usam esse conhecimento, também usam essas estratégias e esses saberes. Então, isso já lhe aproxima do tal do patrimônio biocultural e material, não é? Que tem a ver com os conhecimentos tradicionais que estão associados à biodiversidade ou que não estão associados à biodiversidade hoje, os próprios recursos da biodiversidade e as expressões culturais tradicionais desses recursos, né? E eu me lembro que uma bióloga, uma professora, colega nossa, provou um projeto na FAPEAM, e ela, depois que terminou o projeto, escreveu um livrinho. Ela foi com os alunos dela, os alunos índios, fazer uma classificação de 1000 e poucos vegetais, e eles chegaram a 20 espécies. Só que, além deles terem aprendido a fazer a classificação na biologia, a professora aprendeu com eles como aqueles vegetais eram classificados em 6 etnias diferentes. E o modo de ela conseguir unir essas classificações numa só foi usando essa ideia que aquilo já era um patrimônio biocultural e material das 6 etnias, e essas plantas foram classificadas como plantas para curar, como plantas para rir, como planta para fazer amor, como planta para adoecer e como planta para rezar. Essas que tinham as mesmas classificações em gênero e espécie, na forma de ordenamento da biologia ou da botânica, passaram a ter também essa classificação, ou seja, não houve nenhum ponto de atrito, porque não se tratou de uso propriamente dito, ela só estava se aproximando e conhecendo, mas ela não estava usando. Certamente, quando se caísse na dimensão de uso, não é? As coisas iriam ter que ser resolvidas de uma outra forma. Então, esses recursos, agora já são mais só saberes tradicionais. Já estou usando essa categoria recursos bioculturais e imateriais, né? Geralmente elas têm 4 dimensões, talvez fosse interessante serem consideradas, não é? A dimensão imaterial dela, que é informacional, é aquela
que aqueles dos saberes tradicionais que têm essa competência e esse conhecimento, como não há registro escrito na nossa forma, eles nos reportam. Então, essa primeira natureza informacional é imprescindível. Você vai ter que conversar com as pessoas, elas vão ter que praticar essa natureza na sua interação com elas. A segunda, quais foram as fontes humanas que geraram esse saber? Foram provenientes da família? Foram provenientes da comunidade? Foram provenientes da linhagem xamânica? Foram provenientes de onde? Não é? Os sujeitos vão informar, se eles quiserem. O terceiro é o arcabouço cultural diferenciado. Eu sempre me lembro de um texto da Lux Vidal que dizia: nós, os misturados, nós, os aculturados, e vários registros e várias narrativas contêm determinados remédios e determinadas práticas de cura que são assemelhadas entre os pretos, entre nós, os pretos, entre os índios, entre as populações indianas, ou mesmo entre várias etnias. Nós somos um mix de experiências humanas, desses arquivos muito antigos, muito longínquos, né? Então, se der para identificar um arcabouço cultural diferenciado, nós vamos identificar. Porque esse arcabouço cultural diferenciado vai nos indicar onde é mais forte essa tradição de saberes tradicionais. No bairro da Compensa, é mais forte no bairro de Santo Antônio, é mais forte no bairro do São Jorge, é no centro da cidade, né? São os provenientes do Isaterê Maué, são as comunidades que estão aqui perto do Igarapé do Tarumã. Nós vamos sendo empurradas e direcionadas àquilo que nós chamamos, dentro desse arcabouço cultural diferenciado, que pode ser até mais amplo do que o locus da sua investigação aqui, mas ele vai nos direcionar a um ponto. E de que modo essas dimensões culturais vão ser agregadas à pesquisa. E, por fim, o que é que sustenta a vida desse saber tradicional? É uma comunidade física? É um lugar? É um bairro? Qual é a dimensão ambiental dessa comunidade física? Qual é a dimensão territorial dessa comunidade física? Em que ponto ela se ampara, não é? Porque é isso que, de alguma forma, ancora a sobrevivência desse extrato cultural. Em vários conselhos canadenses, dos Estados Unidos, africanos, de índios brasileiros, eles colocam essas variáveis. Essas dimensões são importantes. O conhecimento tradicional que eles vão definir envolve tudo isso. Envolve toda essa, vamos dizer assim, essa materialidade em relação à forma pela qual eles são produzidos, a forma pela qual eles são disseminados, a forma pela qual eles são protegidos de uma geração para outra e a forma pela qual eles são considerados essenciais para a vida e para a reprodução desses grupos. Apesar de nem todos os conhecimentos tradicionais estarem atrelados à biodiversidade, né, tem algumas características comuns que aproximam da biodiversidade e outras que separam, né? E aí vem a grande questão, que envolve o Mauro Almeida, Manuela Carneiro da Cunha, o próprio Alfredo Wagner, que dialogam com a antropologia contemporânea. Ou seja, os primeiros que eu citei, o Mauro de Almeida, Manuela Carneiro da Cunha, são cientistas muito conhecidos do domínio da antropologia e que conhecem profundamente a historicidade e os impasses das culturas indígenas com a cultura nacional. Não só a cultura nossa,
ou a nossa cultura da sociedade nacional brasileira, mas de outras culturas, né, de outras partes do mundo, não é? E eles identificam vários entraves em relação ao melhor conhecimento e as formas mais justas, né, e menos conflitantes de aproximação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. E a estratégia que eles argumentam, não só defendem, mas eles especialmente argumentam nas suas interlocuções de melhorar essa aproximação, acoplarem essa aproximação para uma finalidade focal. E a finalidade aqui agora é a conservação ambiental, né? E eu fico perguntando se o seu projeto, no fundo, não é um projeto de conservação ambiental. É de uma das espécies da vida no planeta, que é o homem, né? Se essa aproximação entre a medicina tradicional, xamânica, e a medicina ocidental também, né, é uma estratégia de conservação ambiental. Mas, das várias discussões que definem, né, que definem essa aproximação, eles sentem a necessidade de identificar em cada grupo pesquisado se esses grupos têm essas características de população tradicional. Essas características já foram preconizadas no Ministério do Meio Ambiente, tem um trabalho clássico do Diegues, né? Mas essas características de população tradicional, é bom sublinhar, não é? São aquelas que têm uma ligação muito forte com o território, né? E elas têm uma história comum, não só de continuidade, como de defesa, como de luta pelo território. As atividades que elas desenvolvem são atividades de baixo impacto ambiental e a preocupação de manutenção com o território é uma preocupação de manutenção da vida, porque implica em manutenção com as formas de pensar, a resolução da sua vida emocional, afetiva e espiritual, né? A continuidade não só de uma tradição alimentar, mas nos modos de apropriação e distribuição desses recursos alimentares para assegurar a sucessão, para assegurar as famílias, para assegurar a continuidade da espécie, né? E a maioria das populações tradicionais que mantém esses saberes tradicionais que eles lidam, infelizmente, né, são povos que também estão resistindo há séculos às condições desiguais de dominação, né, que implicam do genocídio à reivindicação territorial contemporânea, que implicam em estratégias de eliminação, de silenciamento, de ocultação. Então, são povos também que têm um acúmulo de lutas nessa questão de sobrevivência social propriamente dita, desde o nosso caso, desde o encontro da América até hoje. Mas que, de alguma forma, hoje, por conta do encontro da ciência, ou de um reencontro da ciência com esses saberes tradicionais, por conta da estratégia de ligá-los à biodiversidade ou à conservação biológica, ou por conta de ligá-los a cada campo especializado que eu falei, através da etnociência, através do etnoconhecimento, esses grupos vêm se fortalecendo politicamente, capaz de garantir direitos territoriais e culturais. Uma boa pergunta seria indagar se nesse conjunto de práticas terapêuticas relativas ao foco que você quer examinar, se essas populações e se esses praticantes e se esses usuários dessas práticas tradicionais têm alguma ligação com territórios ancestrais, se eles
se auto-identificam ou se hetero-identificam como populações tradicionais. De vez em quando eu me identifico, eu sou a população tradicional preta e sou a população tradicional índia. Portanto, não se admire com muita coisa, porque aqui tem um arquivo que vem de muito longe. Se eles usam uma linguagem própria em relação a esses usos, a essas estratégias de cura, se estão vinculadas ou não a instituições sociais e políticas que as protegem, ligados a terreiros, ligados à igreja, ligados a território indígena, ligados à escola de pajés, ligados a um projeto de pesquisa, por que não? Às vezes os projetos de pesquisa podem ser os locais de recepção melhor desses conhecimentos. E se essas pessoas também sobrevivem da mesma forma que os seus ancestrais sobreviveram, ligados à terra, ligados à cultura de sobrevivência. Por que que isso é importante? É importante porque permite uma verificação em torno da legitimidade para o outro lado, não para eles próprios, mas para o outro lado, para aquele que recebe conhecimento, para o outro lado do conhecimento que quer interagir, não é, com essas competências e com esses saberes tradicionais. Eu diria que há uns 10 a 15 anos, houve um debate até bastante acirrado, né? Mas que era um debate que passava pelos campos disciplinares da antropologia, da etnologia, pela consolidação dos espaços transdisciplinares da ecologia humana e das ciências ambientais, né? Pelos modos de organização desses saberes dentro das universidades, dos organismos de fomento de pesquisa e pela agenda de luta desses sujeitos ligados às populações tradicionais. E o Alfredo Wagner entrou nesse debate, eu acho que foi um debate muito importante, porque quase todas as pesquisas e as estratégias ligadas ao projeto de cartografia social da Amazônia, que incidem sobre os conflitos territoriais e sobre a aquisição de voz e de legitimidade das populações tradicionais, faz com que os conhecimentos, os saberes e os modos de uso desses conhecimentos e desses saberes se aliem aos instrumentos de legitimação das identidades e das legítimas aspirações de que esses povos, de que essas populações e, consequentemente, esses saberes continuem tendo vida, não é? Como eu disse para vocês, é um roteiro muito grande para a gente exaurir numa live, mas tem uma tese, Suzy, a tese do Sebastião Patrício Mendes da Costa, que se chama Conhecimentos Tradicionais, Direito à Proteção e Proteção aos Direitos, que comporta toda essa discussão. Uma discussão sobre o etnoconhecimento, uma discussão sobre a aquisição de novos direitos, uma aquisição da emergência dos novos sujeitos, uma aquisição do fortalecimento desse outro lado, os saberes tradicionais. Se nós estivéssemos do século XIX para o século XX, eu diria que o polo não estava para o lado, né? O pêndulo não estava para o lado, né? O polo dos conhecimentos tradicionais, estaria do lado de um reforço à elitização e à setorialização do pensamento científico. Agora é o contrário. E, de um modo geral, os conhecimentos tradicionais, mediante todos esses consensos e mediante todas essas discussões, eu diria até dessas controvérsias, mediante todos esses reposicionamentos,
podem ser mais ou menos delineados da seguinte forma. Os conhecimentos tradicionais, vou ser literal, se referem a conhecimentos sobre medicina tradicional, portanto, o seu projeto está inserido num campo mais amplo dos saberes tradicionais, mas no qual a medicina tradicional é uma parte. Técnicas tradicionais de caça e de pesca, não é? Ou seja, modos de adaptabilidade que o uso e o costume e a melhor forma de exemplaridade, de sucesso e de resultado indicaram. Conhecimento sobre tendências migratórias de animais e sobre a gestão da água. Especialmente esses estariam no âmbito, não é, da proteção à propriedade intelectual tradicional de povos, de culturas, de etnias. Isso de um modo amplo. De um modo mais restrito, esse conhecimento tradicional seria o quê? Seriam conhecimentos técnicos especializados, práticas e inovações relacionadas ao conhecimento da biodiversidade, agricultura e saúde. Portanto, de novo, o seu projeto se inscreve tanto no campo da proteção ao conhecimento tradicional, que se reporta à conservação da vida biótica, como se reporta à agricultura, portanto, às práticas de cultivo de alimentos, portanto, às práticas e às etiquetas alimentares e, portanto, às práticas de saúde. Isso é um nível do restrito. O outro são as expressões culturais tradicionais, no caso do folclore, a música, a arte. O terceiro seria os recursos genéticos propriamente dito, mais amplos, ou seja, o material genético encontrado em plantas e animais seriam parte desses saberes tradicionais. E ele não é tradicional porque ele é antigo, eu posso até ter dado essa impressão, que eu estou falando sempre em populações muito antigas, mas ele é tradicional porque ele é um mecanismo constante do dinamismo da reprodução humana e da reprodução cultural. É o modo pelo qual os grupos organizam a sua difusão interna de conhecimento de geração em geração. Eu dei aula há 4 anos em São Gabriel da Cachoeira e as meninas barés me falavam dos processos de sacralização do corpo da mulher baré, das suas interdições sexuais, das suas etiquetas alimentares, dos seus modos de conservação de beleza, dos seus modos de valorizar os seus atributos físicos e as suas percepções de entendimento com o outro ou com o sexo oposto, ou seja, não precisa ser muito antigo, mas esse é um conhecimento que vem de muito longe e que se mantém, e que mantém o equilíbrio biológico, cultural e social dessa jovem mulher no seu grupo social. E esse conhecimento também pode ser também preservado num contexto tradicional, pode fazer parte da identidade cultural ou espiritual de um grupo que segue normas sociais específicas e de como usar esses conhecimentos tradicionais e como esses conhecimentos são transmitidos. E, por fim, é a comunidade que detém esse conhecimento, é a comunidade que cultiva esse conhecimento e que transmite esse conhecimento que vai ser um guardião da memória desse conhecimento, dessa memória que não é só cultural e social, é uma biomemória também. E que, mediante uma abordagem, não é? De uma diversidade ontológica, desse pluralismo conceitual, nós vamos conseguir apreender de modo mais consequente e de modo que resulte num ganho maior para a inteligência e para o bem-estar humano, esse encontro dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos, do qual esta é a aproximação 1, e eu vou continuar na próxima live.
Só para finalizar, eu recebi da Edu, na época do Ciscultura, a Terezinha Frach, do Centro de Ciências do Ambiente, um trabalho do Guillaume Marchand e do Philippe van der Welden, que são os organizadores de uma coletânea. Olha como ela é bonita. Viu, Suzy? Mais um para comprar. Olhares cruzados sobre as relações entre seres humanos e animais silvestres na Amazônia, Brasil e Guiana Francesa. Ou seja, está na ordem do dia. Não é? Esse encontro entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, não só para reforçar a agenda de disciplinas bastante profissionais e bastante especializadas, como a biologia e ecologia humana, mas para agregar um conhecimento maior e processos de interação científica e cultural de pesquisa entre as ciências da sociedade e as ciências da natureza. Até semana que vem. Muito obrigada.